Logo aos 4 minutos, o CRB saiu na frente com o gol do volante Martin de cabeça após cobrança de escanteio. 4 minutos depois, Ayrton empatou também de cabeça, 1-1. Aos 31, o CRB chegou ao segundo gol. Diego Torres cobrou falta, a bola desviou na barreira e o goleiro Lucas França não conseguiu fazer a defesa. Na etapa final, Yuri aproveitou a bobeada da zaga do Cruzeiro e marcou o terceiro do CRB aos 7 minutos, 3-1. Ramon se redimiu do erro pouco depois e descontou para o time celeste aos 14. Após escanteio, o zagueiro subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto. O Cruzeiro foi para cima, aumentou a pressão e reclamou muito da arbitragem pela não validação de um gol aos 35 minutos. Após cruzamento para a área, o goleiro saiu mal. A bola resvalou no zagueiro Gum e foi em direção ao gol antes de ser cortada por Frazan. A arbitragem entendeu que a bola não entrou. 5 minutos depois, no entanto, o gol do Cruzeiro valeu. Matheus Barbosa aproveitou o escanteio cobrado por Rômulo para empatar o jogo no Mineirão, 3-3. Mas quando parecia que o Cruzeiro poderia buscar a virada, o CRB estragou a empolgação celeste e marcou o quarto gol aos 42 minutos. Jean Patrick recebeu na entrada da área, passou pelo marcador e acertou um belo chute no ângulo, 4-3. Rômulo pediu desculpas à torcida por mais uma derrota, mas reclamou muito da arbitragem. Então, eu procuro sempre pensar bastante antes de dar qualquer tipo de declaração, né? Esse é o meu perfil. A gente tem que assumir a responsabilidade. Um time como o Cruzeiro, a gente não pode ter 2 derrotas seguidas numa Série B, isso é inadmissível. E diante de todos os torcedores que estão nos apoiando, a gente pede desculpa. Porém, a gente não pode ser prejudicado dessa forma, tá? No primeiro jogo, na nossa estreia, teve um pênalti com 5 minutos diante do Ayrton, o juiz não deu. A gente teve uma reunião com o pessoal da arbitragem essa semana e eles falaram que quando é reinterpretativo, não pode errar sempre contra o Cruzeiro. A bola entrou nitidamente, tá? É um erro que não pode acontecer. A gente está jogando uma coisa muito importante, não pode, é inadmissível um erro desses. Depois, no quarto gol que originou, eu peguei a bola, ele deu a falta, originou o gol dos caras. Não pode ter tantos erros assim, tá? Então, ou a CBF, ou os órgãos competentes têm que ver isso daí, porque não pode um juiz errar 2 lances decisivos que ocorreu a nossa derrota. Na entrevista coletiva virtual, o técnico Felipe Conceição subiu o tom e disparou contra os erros da arbitragem. Primeiro, a questão da arbitragem é o segundo jogo consecutivo na Série B que a gente é prejudicado e de maneira fatal do jogo, né? Assim, no último gol não foi falta do Romulo, me disseram que teve uma falta no Cáceres antes de haver a finalização, a bola entrou no nosso gol, então era um gol importante, o outro era um contra-ataque importante, não teria o quarto gol do adversário, contra Confiança é um pênalti, então a gente tem que esperar algum movimento da CBF, alguma coisa para melhorar isso, porque não é possível, até quando a gente vai trabalhar e ser prejudicado de maneira tão grotesca nos jogos de futebol. O Cruzeiro foi prejudicado nos 2 jogos e esses 6 pontos vai na conta de quem? Da equipe, do treinador, do presidente, do diretor. E a arbitragem, eu não ouvi punição para o árbitro contra Confiança e quero ver o que vão fazer com esse árbitro e com esse bandeira no nosso jogo. E até do quarto árbitro, porque o treinador deles invadiu o campo em um momento e não tomou nem cartão amarelo. São várias situações dentro de uma partida que você sente que estão mal intencionados, que estão puxando para o outro lado. Isso é um absurdo. Aqui a gente trabalha todo dia de maneira honesta e tem um trio de arbitragem que vem e rouba a gente. Até quando a gente vai aguentar isso no futebol brasileiro? Que política é essa que a gente tem dentro do futebol que faz com que ajudem uns clubes e outros não? Eu só quero imparcialidade, eu não quero ajuda no Cruzeiro. Se a gente não tivesse a interferência da arbitragem, a gente tinha virado a partida. A gente não tinha tomado o quarto gol, tinha feito o terceiro antes e tinha a chance de virar a partida.
com grandes chances. E não foi só esses lances capitais, são lances que vão irritando durante a partida toda. É inversão de falta, é prender o jogo na hora que o adversário precisa, é mudar o lance da falta, com a gente lateral deles pode bater. Houve também uma falta que não existiu no segundo ou terceiro gol do adversário em cima do Romão, na minha frente, não foi falta, na frente do Bandeira, na minha e do quarto árbitro. Então são vários erros e vai cair na conta de quem? Quando que vai acabar isso no futebol brasileiro? Não é possível. Todo treinador fala de arbitragem. Todo clube reclama de arbitragem. A gente precisa tomar um jeito. Atrapalha o futebol, gente. Não pode um jogo de futebol com tanta importância ser resolvido pela arbitragem. Não tem cabimento. O treinador Celeste também falou sobre a atitude de Rafael Sobis, que saiu reclamando depois de ser substituído, jogando inclusive um copo de água no gramado. Bom, esse assunto vai ser resolvido internamente, mas nenhum atleta está acima do clube nem do treinador. Existe hierarquia, isso vai ser resolvido internamente. A gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tem mais nada para dizer, mas com certeza serão tomadas medidas. Felipe Conceição também foi perguntado sobre os erros individuais na partida contra o CRB. Nós tivemos erros individuais que serão corrigidos, e tivemos, não tenha dúvida. O resultado mentiroso é por dois motivos, né? Um, pelo nossa superioridade dentro do jogo. Dois, e principal, pela arbitragem. Jogar contra 12, 13, 14 realmente é mais difícil, nós lutamos, e é pelo segundo jogo consecutivo, né? Isso revolta de uma maneira, porque a gente trabalha muito, trabalhou muito, vem trabalhando muito, e ser prejudicado em 2 jogos consecutivos é difícil. É difícil porque você é prejudicado no lance capital, que foi o pênalti do Ayrton, num jogo, e no outro, né, você espera que a CBF tenha uma atenção maior, né, com o seu quadro de arbitragem contra o Cruzeiro, e nada. Não mudou nada, independente do local da arbitragem, de onde vem, é o mesmo nível, um nível ruim, é um nível de arbitragem que está prejudicando. Então, ou a gente coloca VAR na Série B, ou precisa colocar vários árbitros na geladeira para eles melhorarem a qualidade deles. Felipe, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, depois do jogo contra o Confiança, você falou que o Cruzeiro vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time sofre mais uma derrota em casa. Agora, 6 pontos, nenhum somado. Em que você baseia essa convicção? Você ainda continua achando que o elenco está pronto, que não precisa de mais nada, o Cruzeiro não precisa se reforçar para realmente ter esta condição de garantir o acesso para a elite? Samuel, eu continuo com a minha convicção de que a gente vai subir. Eu não tenho dúvida pelo trabalho que todos estão fazendo dentro do clube. Em relação a reforços, eu sempre falei que se houvesse oportunidade e que fosse boa para o clube, a gente poderia agregar dentro de um elenco. Hoje a gente tem um elenco equilibrado dentro das posições, hoje a gente tem um elenco ajustado dentro do que o Cruzeiro pode, mas principalmente agora com a chegada do Rodrigo a gente vai sentar e pode sim agregar alguma coisa dentro desse elenco, mas não é o foco hoje, principalmente da partida. A gente, se todo jogo a gente ficar falando de reforço e não falar do trabalho, não falar da partida, hoje foi claro o que fizeram com a gente aqui dentro do Mineirão. É um absurdo o que fizeram contra o Confiança, e a gente não fala, a gente quer falar de reforço. É lógico que a gente trabalha todo dia e pensa em um Cruzeiro cada vez mais forte, até com peças, mas a gente respeita a instituição, respeita o momento do clube, respeita o trabalho de quem está aqui dentro todo dia, que tem que ser valorizado, e se houver oportunidade a gente fará de maneira equilibrada e consciente de que não pode errar, porque o Cruzeiro já errou muito no passado, ele precisa agora ser assertivo e corrigir algumas coisas. São lances capitais, e aí? E aí é reforço, e aí é o quê? É erro individual que aconteceu, mas vai ficar sempre na nossa conta e não se fala nisso. A CBF não vai nada, ela não vai vir a público e falar o que está acontecendo com a arbitragem no Brasil. Precisamos ouvir, porque isso é um absurdo, gente. Os 6 pontos vão na conta de quem? Bom, é isso. Técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição. Comentarista Itatiaia, aqui no Rádio Esportes Júnior Brasil. Agora, vamos combinar, né? Tá ruim, hein? Tá ruim.
Tá ruim sim. Grande abraço, Milton, amigos e amigas. Vamos lá. Primeiro, a arbitragem tem errado, prejudicado o Cruzeiro? Sim, não há dúvida. Agora, o Felipe gasta 80% do tempo dele reclamando de arbitragem e não consegue, talvez por isso, enxergar os erros dele, os erros do time, os erros da diretoria e as necessidades que o time precisa. Se ele tem convicção de que vai subir, eu não tenho. Vem falando isso aqui há muito tempo, você é prova disso. Falou que vai valorizar quem tá lá dentro. Não valoriza Marco Antônio, não valoriza Paulo, não valoriza alguns jovens que podem contribuir, mais do que, por exemplo, o Ramon, que vem errando insistentemente e não sai. Esses erros individuais não são corrigidos. Para mim é inconcebível o Cruzeiro tomar 4 gols do CRB. A situação do Cruzeiro, ela é pior do que ano passado, porque ano passado os adversários no início, nos 2 jogos iniciais, não pontuaram em cima do Cruzeiro. Dessa vez, eles estão pontuando, eles pontuaram. Então, assim, o Fábio, que sempre que tá dando entrevista, cobra, tem que reforçar. Felipe Conceição, presidente, eles, não, tá tudo bem, tá tudo... Não! Desde o início já tinha que ter feito um planejamento melhor para reforçar a equipe. Ou seja, muita coisa também tem a participação da diretoria, do técnico e... aquela questão, como é que você vai, um problema desse como o Sobis, você tem que ter uma leitura melhor. O Sobis realmente não estava mal no jogo. Ou seja, vamos fazer meia culpa também, Milton. É isso, mais Cruzeiro ao vivo, repórter Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Neves, bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, 11h49. E aí, ontem o Cruzeiro apresentou até o diretor de futebol Rodrigo Pastana, e ele que terá esta missão aí de contornar esses problemas no vestiário do Cruzeiro. Ele já quer estudar a situação do Marcinho, que foi afastado pelo Felipe Conceição. Tem agora essa questão do Rafael Sobis, e aí o Felipe até, eu percebi isso no discurso, ele já mudando, falando sobre necessidade de reforços, que se aparecer vai buscar, e o Pastana disse isso, que um elenco nunca está pronto e que precisa sim de algumas peças para o Cruzeiro se reforçar na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre a arbitragem, a diretoria fará mais uma manifestação, a Comissão Nacional de Arbitragem, o Cruzeiro já fez isso depois do jogo contra o Confiança e agora vai repetir, vai falar lá com o Gaciba, enfim, sobre mais erros contra a equipe. Não é porque o time não tá bem que a arbitragem pode vir fazer o que quiser, ou fora de casa também fazer o que quiser. É este entendimento. São 2 coisas distintas no momento, e o Cruzeiro então reclamando mais uma vez da arbitragem no jogo contra o CRB. O assunto agora passa a ser Copa do Brasil. Vamos ver o que fará o Felipe Conceição. Precisa fazer 2 alterações pelo menos em relação a ontem, 3 com o Fábio que volta, Joseph e Flávio não podem atuar na Copa do Brasil. A preparação começou pela manhã, já teve treino na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro segue ainda hoje para Juazeiro. O voo tem conexão Recife, Petrolina em Pernambuco, tá ali do ladinho de Juazeiro, na Bahia. É rapidinha a viagem e o Cruzeiro vai fechar a preparação amanhã no estádio Adalto Moraes em Juazeiro, que é o local da partida contra a Juazeirense. Muda o chip e a obrigação maior ainda de buscar esta classificação.